Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso já volta a campo hoje às 19 horas para enfrentar o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista pelo Campeonato Brasileiro. O Fogão é o líder com 61 pontos, Palmeiras vice-líder com 60. Entretanto, o Alviverde enfrenta o Fortaleza antes do jogo do Botafogo no Allianz Parque. Vamos secar o Alviverde, ficar de olho também na equipe nordestina, porque é a terceira colocada com 56 pontos. E o Botafogo precisa vencer o time de Pedro Caixinha no estado de São Paulo. Para isso, o Glorioso deverá ter quase força máxima. Alex Telles ficou no Rio de Janeiro sendo poupado e Gatito Fernandes sentiu um desconforto, ele que é o goleiro reserva, mas o Fogão tem ótimos laterais para que possam substituir o Alex Telles e o técnico Arthur Jorge tem uma estratégia para buscar a vitória em Bragança. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo. Pessoal, começo falando a respeito do adversário que vem muito mal no Campeonato Brasileiro. O Bragantino não vence há algum tempo, vem fazendo poucos gols, embora tenha empatado com o Palmeiras na penúltima rodada, não conseguiu evoluir em cima de uma boa partida disputada em casa. Perdeu na sequência para o Vitória por 1-0 na rodada anterior no Campeonato Brasileiro. E hoje o Bragantino poderá jogar no 4-1-4-1, com uma provável escalação tendo Cleiton no gol, Douglas Mendes na lateral direita. Na zaga, o Red Bull Bragantino pode ter o Pedro Henrique e o Eduardo Santos, com o Luan Cândido na lateral esquerda. Contra o Botafogo nos confrontos da pré-Libertadores, o Luan Cândido fazia a zaga pelo lado esquerdo, porque o Juninho Capixaba jogava na lateral esquerda. Agora o Luan Cândido deve fazer a lateral esquerda e o Bragantino tem o Jadson à frente da primeira linha de defesa, aberto numa linha de meio pelo lado direito, provavelmente o Vitinho, por dentro no meio-campo, Lucas Evangelista, Juninho Capixaba, que contra o Botafogo na Libertadores atuou como lateral esquerdo, e mais aberto pela esquerda como extremo John, que saiu do Palmeiras e foi para a equipe de Bragança Paulista. Lá na frente, Eduardo Sacha voltando de suspensão. Em alguns jogos, o Bragantino traz mais um homem para trabalhar como volante e deixa um meia central com muita liberdade. Pode ser o Lincoln, por exemplo. Em alguns momentos, o Bragantino joga com um homem à frente da linha de defesa, no caso de hoje, provavelmente o Jadson, e dois homens por dentro, à frente desse volante, hoje provavelmente também. Então, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba com dois extremos e o Eduardo Sacha lá na frente. O Jadson contra o Botafogo chegou a jogar de lateral direito, improvisado na pré-Libertadores. Temos que ter cuidado com a qualidade ofensiva do time treinado por Pedro Caixinha, que, de uma forma até surpreendente, não consegue ter jogadas muito bem trabalhadas no momento no Campeonato Brasileiro, mas tem individualidades interessantes. O Eduardo Sacha não pode ficar solto na área, é um jogador mais baixo, mas faz gol de cabeça, prepara jogadas também para que alguém possa finalizar. Ele se movimenta muito, chuta em diagonal, chuta na saída do goleiro, dá bons passes. O Eduardo Sacha é um jogador experiente, tem que ser muito bem vigiado pela nossa defesa. Muita gente que torce para o Botafogo gostou da qualidade técnica do Juninho Capixaba na lateral esquerda quando enfrentou o Glorioso. Então ele no meio-campo por dentro tem que ser bem marcado também. Lucas Evangelista, jogador de qualidade. O Vitinho é um ponta que quando está pelo lado esquerdo corta para dentro, finaliza com a perna direita, até porque é destro. Na ponta direita ele pode buscar o fundo do campo e buscar também os cruzamentos. O John, jogador que saiu do Palmeiras e começou a ganhar minutos no Bragantino e foi bem no início. Então o Botafogo precisa estar atento à qualidade técnica individual. Mas é claro que o Pedro Caixinha tentou preparar alguma novidade durante a semana, já que o Botafogo esteve envolvido em semifinal de Libertadores e a equipe do estado de São Paulo teve tempo para treinar pensando no confronto com o nosso Fogão. Fabi, e como o Botafogo pode atacar lá em Bragança Paulista, meus queridos, minhas queridas, pelos dois lados do campo e também por dentro? Então é muito simples? Não.
Campeonato Brasileiro, Série A. Geralmente os jogos não são simples. Mas hoje, o time do Bragantino tem muitos problemas para marcar os lados do campo. Como diria, se bem me lembro, Rômulo Mendonça, contra o Internacional, empate em 2-2 em Bragança, o lado direito da defesa do Bragantino foi um convite ao prazer. E hoje poderíamos ter, então, o Cuiabano na lateral por ali. O Botafogo, que pode levar a campo John no gol, Vitinho ou Ponte na lateral direita, na zaga, Bastos e Alexander Barbosa, e na esquerda, provavelmente Cuiabano, porque o Bragantino tem problemas na marcação pelos lados do campo e o Cuiabano é um lateral bem ofensivo, que entra em diagonal, finaliza, cruza forte por baixo também. Então, John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Cuiabano, por exemplo, uma ótima linha de defesa, mas que também usa os laterais como força ofensiva. No meio-campo, Gregor e Marlon Freitas, mais adiantados, Luiz Henrique, Savarino, Almada e o Igor Jesus. Na direita, o Luiz Henrique bem aberto em determinados momentos, explorando um contra um, até um contra dois, indo ao fundo, buscando os cruzamentos, ou então tentando corte para dentro, as finalizações, ou um passe para infiltração de algum jogador inteligente, como o Savarino fez no primeiro gol contra o Peñarol. Ele também pode trabalhar por dentro para liberar o corredor para o Vitinho explorar bem aquele lado, porque nos últimos jogos o Bragantino teve dificuldade na marcação no lado esquerdo da defesa. Eu citei o exemplo do Inter, porque foi gritante. Só que depois do jogo com o Inter, empate em 2-2, o Bragantino ainda enfrentou o Juventude fora de casa, o Palmeiras em casa e o Vitória fora de casa. Foi empate com o Inter 2-2, empate com o Juventude em Caxias 1-1, empate com o Palmeiras em Bragança 0-0 e derrota por 1-0 para o Vitória no Barradão. Então, contra o Inter, muita dificuldade na marcação pelo lado direito. Contra outras equipes, muita dificuldade na marcação pelo lado esquerdo. Cuiabano por um lado, eventualmente o Almada trabalhando por ali, porque o Almada costuma vir da esquerda para dentro, e lá do outro lado o Luiz Henrique com o Vitinho passando também. Só que quando a equipe adversária está fazendo a troca de passos, quando a equipe adversária está fazendo a circulação e não a transição, o Bragantino também apresenta dificuldades para marcar por dentro. E com a movimentação do Almada, com a movimentação do Savarino, do centroavante Igor Jesus, o Botafogo pode sim criar grandes chances, infiltrações ou até finalizações da entrada da área. Fabiano, mas você está me dizendo que o Bragantino tem dificuldade na direita, tem dificuldade na esquerda, e se o adversário tiver a qualidade para trabalhar pelo meio, o Bragantino também dá brecha? Como assim? Estou te dizendo, por isso o Bragantino, surpreendentemente, está muito mal no Campeonato Brasileiro e tem que ficar atento para não entrar naquela zona do perigo, na zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo, na zona do rebaixamento. O Bragantino vem muito mal. Um clube estruturado que paga muito bem em dia, tem projeto, uma empresa enorme trabalhando por trás do Red Bull Bragantino, mas hoje a equipe de Bragança está muito mal e tem dificuldade para marcar na direita, na esquerda, por dentro o Botafogo tem qualidade para trabalhar em todos os setores, como demonstrou na semifinal da Libertadores, primeiro jogo na última quarta-feira contra o Peñarol, vitória por 5-0, uma goleada histórica na Libertadores. E como o Botafogo precisará poupar jogadores na partida de volta da Libertadores, porque tem meio time pendurado praticamente, são 5 jogadores com 2 cartões amarelos e o Fogão não pode correr o risco de perder um atleta importante para a final da competição internacional, o Glorioso hoje pode escalar um time muito forte para enfrentar o Bragantino, o Campeonato Brasileiro. Estamos brigando pelo título em 2024 também. Estão pendurados na Libertadores o goleiro John. Então, para mim, lá no Uruguai, o Gatito agarra. O zagueiro Alexander Barbosa. Então, o Adrielson pode entrar. O volante Gregory. Esse nem pensar em jogar. Tem Alan, tem Danilo Barbosa. O ponta Luiz Henrique. Não quero perder de jeito nenhum, nem vocês. E o centroavante Igor Jesus. Então, esses atletas precisarão ser poupados no Uruguai. Alguns nem no banco precisam ficar. E o Botafogo pode ter todas essas feras hoje contra o Bragantino no Brasileirão. Beleza, galera?
todo mundo com o sininho ativado, ninguém pode perder conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira, todo mundo deixando like, isso é fundamental para o crescimento do canal, todo mundo se inscrevendo por aqui e quem já é inscrito trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 53 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Estamos juntos, saudações alvinegras, até mais tarde, aquele abraço, valeu, fui, fogo!